Olha o que ele fez comigo está no ar. Finanças no lar. O que as pessoas pensam sobre isso? Finanças no casamento, o que passa tá ligado a uma boa administração, uma boa gestão do casal, né? Eu creio que tem que ter um compartilhar das finanças, né? Aquilo que recebem, aquilo que vem. Na realidade, tem que ter uma concordância dos dois. Acho que quem consegue manter esse dinheiro mais tempo é minha esposa. Porque qualquer lugar que eu vou, eu tenho dinheiro, eu já quero gastar. Quando a gente está na presença de Deus, a gente aprende a valorizar o nosso dinheiro, tanto para poder contribuir com a obra, tanto para poder contribuir com a gente. Tanto o homem como a mulher, eles conseguem administrar muito bem as finanças. Hoje o programa contará histórias de pessoas que souberam administrar com sabedoria as finanças. Uma tarefa que, como vimos há pouco, divide a opinião das famílias. O dinheiro sempre fará parte das nossas vidas e, com ele, uma pessoa pode ser capaz de começar a investir ou iniciar uma incontrolável dívida. Mas antes de assistir, lembre-se, sua maior riqueza não é medida pela quantidade de cédulas que você tem, e sim no quanto você confia em Deus. Agora sim, acompanhe essas histórias. Dorcília é criada em outra religião, mas Deus tem um plano especial para a vida dela. Estava um dia na minha casa e assisti televisão. Depois eu passei por um canal e vi o culto do Rei Soares, né? Eu sei que foi mais ou menos um mês assistindo o culto dele. Aí, quando foi um dia da Santa Ceia, eu falei assim, eu vou cear junto com ele, né? Aí eu peguei uma rodelia de pão, meio copo de água e sentei em frente à televisão e ceei. Aí eu falei assim, gente, eu que estou errada. Eu vou ser evangélica de hoje em diante e eu vou procurar uma igreja aqui por perto e dar graça. Porque aí eu conheci Jesus, né? E depois eu batizei, né? Nas águas. Aí tô seguindo, né? Faz 30 anos que ela vive de aluguel e sonha em ter a casa própria. A minha mãe, ela sempre teve vontade de ter a casinha dela. Mas talvez quando ela tinha no passado, ela não sabia pedir, entendeu? Ela não sabia ouvir as palavras. Quando o Rei Soares fala assim, se vocês querem uma coisa impossível, que vocês querem uma coisa na sua vida, mas vocês querem, vocês patrocinam, que você vai conseguir. E sempre eu ligava para minha nora e falava assim, porque reclamava minha ela falou assim, não, pode deixar que você vai ter a vitória. Muitas das vezes ela até chegava a chorar. E eu falava com ela, não, confie porque Jesus vai te abençoar. Ele vai te dar essa bênção. Patrocinando, o que ela fez? Eu falei assim, Jesus um dia vai me dar um cantinho. E eu falei com Jesus, falei, Jesus, eu não quero mansão, eu não quero assim, casa de luxo, eu quero ser os 2 cômodozinhos para mim, é o bastante. Então, à medida que ela começou a ouvir a palavra de Deus, né, que ela foi buscar o evangelho verdadeiro, aí é que fez a bênção surgiu. E eu ficava, não, vamos fazer. Aí ele, calma. Só que ele também já estava no coração de trazer ela para um lugar que ela não pagasse mais aluguel. O filho de Dorcília compra um terreno e começa a construir. De repente me deu um estalo. Isso aqui é da minha mãe. Isso aqui vai ser para minha mãe. Aí quando foi um dia, ele ligou para mim e falou, mãe, eu vou lá tomar um café na casa da senhora, tá? Eu falei, tudo bem. Ele falou, não, mãe, eu vim buscar a senhora porque tem uma pessoa lá em casa querendo ver a senhora. Aí, né, ele pôs no carro dele e trouxe. Quando ele parou aqui, né, eu falei, vi o portão ali, né, eu falei assim, mãe, será que ele já construiu aqui, né? Mas nem sabia por nada, né? Quando ele abriu a porta, ele falou assim, a pessoa que queria ver a senhora é Jesus, e Jesus que está dando essa casa para a senhora. Mas eu ajoelhei, minha mãe, como eu chorei, ajoelhei, agradeci tanto a Deus, né? É só Jesus mesmo para confessar. Com a felicidade que deu, entendeu? E é indescritível esse momento que se passa. Por ele ter dado a gente essa oportunidade da gente, né, fazer para ela esse lugarzinho, esse cantinho, para ela ter saído do aluguel, graças a Jesus. Isso aqui, que é o Basílio, o que acontece? É uma pregação de evangelho em forma de testemunho. E tô aqui, né? Você está vendo minha casinha, que eu amo de coração. Todos os dias nas minhas orações eu agradeço a Deus. Muito feliz. Você já pensou você deitar, dormir, assim, acordar? Opa, essa aqui é minha casinha, não tem aquele dinheiro que eu tenho que gastar todo mês, dar o aluguel todo mês, né? Nossa, é bom demais.
Que alegria que eu estou sentindo no meu coração, né? Estou patrocinando até o fim da minha vida. Você assim, servindo a Jesus. Da mesma forma que Dorcília é agraciada com a bênção de Deus, Bruno também vê o milagre acontecer na vida dele. Eu era militar, o serviço era muito pesado, muita pressão. Eu vivia chegando em casa e passando mal. Tinha dia que eu trabalhava de 6 horas da manhã até 11 horas da noite. Só chegava em casa, era o tempo de dormir e já para o trabalho de novo. A gente morava num barraquinho de fundo, no fundo da casa da minha mãe. A gente gastou o que tinha e o que não tinha para poder construir a nossa casa. E a partir daí, eram muitas dívidas que a gente tinha. Às vezes a gente comprava pão, né? Comprava pão na segunda-feira, congelava o pão, para na próxima segunda ele ainda tá lá congelado, porque a gente não tinha dinheiro para estar comprando pão todo dia. Bruno já é concursado público, mas busca um cargo mais elevado. Eu comecei a buscar muito uma bênção que era passar em outro concurso. Tinha várias pessoas que não gostavam de me ver estudando para sair de lá. Tinha várias pessoas que sabiam que eu fazendo um curso superior, talvez, alguns anos depois, eu estaria numa posição acima dessa pessoa, e isso incomodava muito. Para ele foi um desafio muito grande. Como ele trabalhava bastante, ele não tinha muito tempo de estudar, então os horários que ele tinha era de madrugada e no horário de almoço do serviço dele. Algum tempo que a gente pertencia a outra denominação, né? Passamos muito tempo nessa denominação, mas depois que eu casei, a gente sentiu a vontade de ir para uma igreja que tivesse uma palavra diferente. Preocupada com o marido, Roseni segue para a Igreja da Graça e lá sente um forte chamado. No meu coração veio o desejo, patrocina o Bruno. Eu não sabia porquê, eu não sabia como e nem sabia o que ia acontecer. Então, através disso, desse patrocínio, eu creio que vieram muitas bênçãos da parte de Deus. Ela sempre esteve na igreja por mim, né? Porque às vezes eu não podia estar na igreja sempre por causa do trabalho. Estudei bastante, fazendo os concursos e pedindo a Deus para abençoar para eu passar. Nesse concurso eu fiz a inscrição de 2, eu fiz a inscrição para o nível superior e para o nível fundamental. Então, a prova que eu estudei, eu estudei durante 2 anos para fazer domingo à tarde, eles não queriam que eu fizesse. E aí, eu só podia fazer a prova da manhã. E a prova da manhã era um cargo muito melhor do que o da tarde. Só que eu achava que eu não tinha competência para assumir um cargo desse. Mas Deus fez as coisas acontecer de tal forma que eu só pude fazer a prova da manhã com um cargo muito acima e, além do mais, passar em primeiro lugar. Hoje eu sou policial civil, graças a Deus, e era um emprego que eu sonhava desde quando eu era adolescente. Hoje a gente não tem nenhuma dívida sem pagar. A gente pode levar uma oferta na igreja. Hoje a gente pode comprar uma carne boa. Hoje a gente pode viajar. Essa casa aqui foi uma bênção, porque aos olhos dos homens a gente não tinha condição nenhuma de comprar e nem de vir morar aqui, pelo que todo mundo via. Nem a gente mesmo esperava. A gente esperava a bênção, mas essa foi mais do que a gente imaginava, mais do que a gente pensava. Tudo é presente de Deus. Eu tenho certeza que se não fosse Deus, eu não estaria aqui dando essa entrevista hoje. Então eu tenho muito a agradecer a Deus. Eu sei, eu admito em rede nacional que se não fosse Deus eu não teria todas essas bênçãos que eu tive. Essas bênçãos Deus foi esclarecendo e foi nos dando à medida que a gente foi obedecendo. Tudo foi um presente. Assim como Dorcília e Bruno realizaram o sonho da casa própria, muitos brasileiros almejam alcançar este objetivo. Aprenda a se reeducar financeiramente com o educador Antônio Pizarro. Educação financeira é bastante amplo, né? Mas a educação financeira ela visa basicamente com que as pessoas tomem consciência em relação aos seus gastos, que elas consigam ter os seus objetivos, os seus sonhos e que elas nunca gastem mais do que elas ganhem. Nós vivemos numa cultura capitalista, o que de certa forma é bom, porque dá acesso para que pessoas entrem no mercado do empreendedorismo, mas na medida que a gente consegue disseminar a educação financeira, não há nada de errado em consumir. Desde que esse consumo seja um consumo consciente, desde que esse consumo, na verdade, leve as pessoas a realizarem os seus sonhos. É bom consumir, né? Todos nós gostamos de consumir, mas o consumo precisa ser consciente. É extremamente importante que a pessoa, pelo menos uma vez ao ano, num período de 30 dias e de repente estendendo até 90 dias, ela tenha lá o caderninho de apontamento, que nós chamamos de ZOP, onde ela consiga registrar todas as despesas do café da manhã, as despesas recorrentes de casa, né, da educação dos filhos. E na medida que você tem esse diagnóstico, você consegue realmente avaliar
todas as tuas despesas e consegue identificar oportunidades de economizar. Com relação à poupança, é extremamente importante as pessoas pouparem, porque na medida que você estabelece os teus sonhos, e você pode estabelecer sonhos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E quando você tem um sonho, você consegue abrir mão de pequenas despesas no dia a dia, porque você está abrindo mão hoje para poder consumir no futuro. E aí o sacrifício que você faz hoje fica muito mais tranquilo, muito mais tênue. Por quê? Porque na verdade o importante é você lá na frente poder consumir. Por quê? Porque você está realizando um sonho. Então daí a importância da poupança. Fundamental a transparência em todos os sentidos, né? Na medida que você conscientiza as crianças, e vale essa compartilhamento de informação, né? Porque passar dificuldade também não tem nada de errado nisso, né? Eu passei, acho que é bom, a gente aprende também nas crises. E quando você engaja a família, quando você engaja a tua esposa, quando você engaja teus filhos, é muito mais fácil de você atingir os teus sonhos, os teus objetivos. Está todo mundo comprometido, está todo mundo sintonizado naquele padrão que vai ter que ser reduzido, né? Para depois retomar, dar um passo para trás, para depois poder dar 2 passos para frente. Sempre é um momento de comprar um imóvel, desde que você se prepare para isso, né? O que você não pode é sair comprando um imóvel sem estar minimamente planejado. Mas comprar um imóvel, quando você estabeleceu isso como um sonho de consumo, como uma necessidade de uma família, você está preparado, você poupou para isso, você diagnosticou as suas despesas. O importante nesse caso é você fazer uma boa pesquisa, avaliar realmente qual o imóvel que você está comprando, quais as condições, avaliar o contrato, avaliar a taxa de juros. Mas é um momento, sim, desde que você esteja planejado para isso, desde que isso tenha sido parte do teu sonho para você estabelecer aquele objetivo previamente definido. Agora, conheça a história de Eliane, uma mulher que ouve e obedece à voz de Deus. O marido de Eliane se torna patrocinador do Show da Fé, mas não cumpre o chamado. Os boletos se acumulam por vários anos. Ele queria dar 30, mas ele não conseguia dar o 30. Daí eu dizia pra ele, Marcos, é melhor você dar 10 e você não ficar guardando o papel da igreja porque não presta, porque é uma coisa, uma responsabilidade. Não pode pegar, prometer uma coisa pra Deus e não cumprir. Só que ele morreu, ele não conseguiu pagar. Daí eu peguei, juntei tudo, o papel, entreguei pro pastor. Ela estava em dúvida o que fazer com os boletos que estavam vindo na casa dela, estavam se acumulando. Dei uma palavra de Josué, capítulo 1, onde o próprio Deus chama o Josué que estava prostrado e diz a ele, levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo. Então orientei ela que ela tinha que se levantar, atravessar o Jordão, assumir a missão que era do marido para ser uma patrocinadora. Palavra lançada não volta vazia. Com o coração inclinado ao Senhor, olha só o que acontece. Eu pago com fé ao patrocínio. E eu sei que Deus multiplica para mim, que Deus não deixa faltar nada na minha casa. Agora a vida dela é outra. Eu e meu esposo morava na casa de 2 peças e o banheiro. Eu e ele e meus 3 filhos. Logo quando mudamos pra cá não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Só que o salário do Marcos era pouco, né? Ele ganhava um salário mínimo. Aí eu pedi pra Deus abençoar a gente conseguir fazer uma casa maior. Deus multiplica o dinheiro que Eliane tem para manter as despesas básicas. E dali saiu o valor necessário para que uma nova casa seja construída. Daí eu pegava, dividia o dinheiro da comida, metade eu comprava material, outra metade eu comprava comida. Depois no outro mês eu pagava pedreiro. Daí devagarzinho tu foi fazendo a casa daí. A nora de Eliane, que conhece toda a história, presencia o agir de Deus. Colocando tijolo por tijolo, né? Um mês só põe uma coisa, outro mês faz outra. Aí depois que tiveram, colocaram luz, colocaram água, depois foi melhorando daí. Graças a Deus ela conseguiu fazer a casa dela, da vontade dela, do jeito que ela quis. Tem 2 quartos, tem o banheiro, tem o corredor, tem a sala, a cozinha, tem área, lavanderia. Tem a casa da minha irmã lá atrás. É grande, ficou bem grande agora. Sabe, uma conquista, sabe, tudo isso que ela conseguiu. Deus abençoa tanto a nossa família. Porque a gente com pouco, a gente faz muito. Mesmo ganhando só a minha pensãozinha, eu consigo manter minhas contas tudo pago. Graças a Deus. Uma vida próspera, tudo mudou na vida dela. Ela está regozijando em Cristo. Hoje ela tem alcançado a terra de Canaã, as promessas de Deus na vida dela. A gente tem paz, tem alegria, tem um alimento. Quando a gente entrou aqui nessa casa, a gente já viu aquela diferença. Hoje a gente olha para ela, vê uma outra mulher. Se levantou depois da perda
do ente querido, do seu marido. Hoje tem uma família abençoada. O Jesus Cristo mudou meu coração. A família, assim, não era tão unida, assim, sabe? Ele faz milagres na vida da gente, ele faz coisas que a gente não pode fazer. É uma pessoa assídua na igreja, uma pessoa fiel, tá todos os cultos, é patrocinadora fiel mesmo. A gente prospera todos juntos, graças a Deus. Sabe, todo mundo tem um emprego, todo mundo trabalha, a gente estuda. Família prospera junto. Deus é tudo na nossa vida. E eu fico muito feliz por ter dado uma orientação, movido pelo Espírito Santo, e essa orientação ajudou ela a se levantar. Quanta gente Deus chama, a pessoa fecha o coração, né? Ela esquece que é Deus que dá a semente. Se ela comer a semente, acabou. Mas se ela plantar a semente, Deus dá o pão para ela comer, que é a palavra revelada. Se ela comer esse pão, Deus multiplica a sementeira e aumenta os frutos da justiça. E nós estamos evangelizando milhões de pessoas. O marido de Derli obedece à voz de Deus e tudo muda na vida do casal. Olha só. Passava fome, passava dificuldade de conta de luz, conta de água, vinha atrasando tudo. Gastava tudo que ganhava, não sobrava nada. Daí uma aranha mordeu na minha perna e fiquei 6 anos quase sem poder andar. Aí piorou tudo. Foi um dia muito triste. Eu estava fazendo almoço, né? Daí ele estava construindo a casinha ali nos fundos, né? Daí ele tinha uma calça velha pendurada no paiol, né? Daí ele vestiu a calça e falou assim... Vestiu e falou, ai, o negócio me mordeu aqui. Começou a coçar a perna. Eu ficava em casa, com a perna para cima, sofrendo dor, e a perna estava apodrecendo cada vez mais. 3 médicos especialistas do NPS falou, não, isso aí não adianta eu dizer que você vai ser curado, porque eu não vou nem receitar remédio mais para você, não tem mais o que fazer. Daí, nesse tempo que eu estava diarista, ele estava desempregado, né? Eu que fazia as compras em casa, fazia tudo. No ano de 2005, Pedro assiste ao Show da Fé. O missionário falou, olha, você que tem uma enfermidade aí na perna, que os médicos não curam, eu sei um médico dos médicos que cura, que é Jesus Cristo. E eu vou te ensinar como é que você vai ser curado. Eu peguei, levantei e comecei a dizer assim, em nome de Jesus Cristo, manda, Senhor Deus, manda uma fé para mim mais forte que essa enfermidade, que isso aí não é meu, isso é do diabo, Satanás. E eu fui curado pelas feridas de Jesus. Aquela ferida enorme que estava, começou a criar uma casca já preta, assim, foi aliviando a dor. Aí, nos tempos, sarei. Agora se batizou, tá na igreja, tá tudo abençoado agora. Hoje não tem dor na perna, não tem nada ardimento, não tem nada, sarou. Caminha normal, faz tudo. Curado por Deus, Pedro volta a trabalhar. O casal que mora em um casebre de madeira sonha com uma casa mais bonita. É aí, então, que Deus realiza um antigo desejo. Meu sonho era comprar um caminhão, trabalhar por conta. Mas nunca pude, o único carro que eu pude comprar era um Passat 80, né? Daí de entrar numa caminhonetinha, né? Comecei a trabalhar com a caminhonetinha em 72. Daí eu senti no coração de Deus que eu tinha que patrocinar. Senti uma alegria assim, sabe? Patrocinador vale a pena. É um dinheiro que você dá e vem quantas vezes a mais. Tudo que eu fazia prosperava. Sobrava dinheiro. Trabalhei 1 ano com caminhonete, juntei mais um dinheiro. Esse é 7 metros de baú por 2,5 de altura. E daí eu comecei a trabalhar com o caminhão, né? Paguei tudo as contas. Daí desmanchei aquela casa e daí fizemos essa aqui. Fizemos 2 casas para alugar. Eu tenho uma também irmã da igreja que mora nessa rua e falou que o seu Pedro tinha casa para alugar. Aí eu vim. E acho que é muito bom, sossegado, eles são muito gente boa. A gente tem o caminhão, a gente tem uma caminhonete, temos 2 casas alugadas, temos uma casa própria, graças a bom Deus, né? Uma economiazinha guardada, né? Hoje em dia estamos muito felizes. Temos nosso conforto, dá bem para nós viver, né? Fiz tudo isso aí depois de velho. Você vê, depois de 60 anos, com 10 anos possuí tudo que eu não fiz em 40 anos. Você vê a força de Deus. Ele viaja, ele ganha o dinheirinho dele, né? Tudo certinho. Tudo isso eu devo ao missionário Aires Soares, que ele me ensinou a orar, me ensinou a agradar. Como é que agrada a Deus? Não precisa mais eu trabalhar, só cuidar do velhinho e agradecer a Deus, né? Claro, né? Derli e o marido ouvem a voz de Deus e obtêm a transformação completa. Assim também acontece com o casal Leonir e Sebastião. Leonir e o marido têm dificuldades para alugar uma casa.
Eu fiquei a semana toda assim na imobiliária, ligando e tal, que ela ia vir ver a casa, avaliar, tudo, sabe? E daí chegou assim o ponto que ela falou, não, daí nós fazemos a avaliação, 10% do aluguel é para nós todo mês. Quando sai um inquilino assim, sempre tem outro para vir alugar, né? E sempre nós, não era preciso pela imobiliária, né? E como agora tá as crises difíceis, né? Não estava aparecendo gente para alugar. A situação financeira do casal se agrava ainda mais depois que o filho fica desempregado. Então ele estava indo atrás, levando currículos nas empresas, né? E naquela esperança, né? Que ia levar o currículo e já chamavam. Só que foi passando. Tava, vamos dizer assim, desanimado, né? Sem prazer, sem ânimo para nada, né? Porque corria atrás do emprego, corria atrás do emprego e não conseguia, sabe? Aí foi quando a gente percebeu que precisava a gente tomar uma decisão, ter uma direção de Deus, né? Em primeiro lugar, para que tudo se resolvesse, né? Mas se nós estamos servindo um Deus que sempre nos atendeu nos nossos pedidos, tudo que a gente faz, Deus está sempre nos ajudando, né? E Deus é um Deus que não falha. Eu disse, mas eu que estou sendo falha. Eu vou deixar a imobiliária de lado, né? E vou fazer como nós fazemos, 10% para a casa do Senhor, para a obra. Já faz muitos anos que nós somos um patrocinador, né? Minha esposa disse, vamos patrocinar nosso filho também? Que as bênçãos, para vir as bênçãos completas. E uma tarde, assim, eu conversando com ele, precisava ser esse problema de levar os currículos e não chamar. Eu falei assim, filho, nós temos que começar tudo do começo. E eu vou pegar essa bênção para você lá na Nilo Cairo, que o missionário ia estar lá, dia 24 de abril, né? No dia 24 de abril de 2015, o missionário R.R. Soares desembarca em Curitiba para 2 reuniões especiais. Certa da vitória, Leoni comparece a uma delas. Nesse dia, assim, eu já preparei o patrocínio ali, eu já vou levar também, né? Eu saí daqui decidida, não, eu vou lá, eu vou pegar essa bênção e não vou voltar sem essa bênção. Falei, não, eu vou ainda ficar até o final, porque eu quero levar a benção completa. Aí, quando eu cheguei, o meu filho falou que tinha alugado a casa. São pessoas que trabalham, sabe? São pessoas de bem, sabe? É um casal que não temos que reclamar. E através desse patrocínio da Igreja da Graça, o nosso filho foi abençoado. Está trabalhando. Graças a Deus, olha, não teve nada para impedir. Deus agindo, quem impedirá, né? Ele está fazendo um puxo de Santos para o Rio de Janeiro, sabe? Ele puxa produtos químicos lá, né? Caminhoneiro, está viajando, mas sempre diz, mãe, eu estou bem, eu estou feliz, estou trabalhando. Eu falo assim, filho, não esquece que tudo isso é as mãos de Deus. Temos que agradecer a Deus por essa bênção, agradecer também, né, porque o missionário tem ensinado muita gente, sabe? Não quero falar só no emprego e nem no que nós alugamos a casa, mas a prosperidade de Deus é como nós vivemos no nosso lar com a nossa família. É a família unida, é a família assim, abençoada. Somos gratos a Deus por ver o que Ele fez na vida dos nossos irmãos. E você, aprendeu como administrar suas finanças? Saiba que a melhor maneira de fazer isso é deixar que Deus faça por você. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será dada. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então peça, veja e se surpreenda com o resultado. Em breve este programa estará disponível em nossa fanpage do Facebook. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Deus abençoe e tchau, tchau!